Um rompimento dessa região, como vocês sabem, levaria o Bitcoin a um patamar muito acima. Bancos falindo. É por isso que o Bitcoin foi criado, diz a comunidade cripto. Exatamente. Como eu falei para vocês, Satoshi Nakamoto cria o Bitcoin lá em 2008, justamente num momento como esse, onde o seu dinheiro estava sendo usado para resgatar bancos. Ele já sabia que isso ia ficar cada vez mais frequente, está se tornando cada vez mais frequente, a gente vê crises acontecendo cada vez em espaços de tempo menor e a gente precisa se livrar desse risco. A gente precisa ter uma garantia de que o nosso dinheiro não vai virar pó de uma hora para outra. Isso se aplica não somente ao banco, à moeda estatal, mas também a outras criptomoedas, como as stablecoins, por exemplo, né? Vocês viram o problema que a gente teve com a USDC perdendo paridade, a DAI perdendo paridade, e o que aconteceu nessa hora é que as pessoas largaram essas moedas e começaram a correr para onde? Para o Bitcoin. Isso explica esse pump do Bitcoin, a subida de preço do Bitcoin. O Bitcoin, num momento como esse, é o único ativo que você pode realmente confiar de olhos fechados, porque ele não depende de terceiros, não depende nem mesmo de uma paridade com uma outra moeda, como no caso de uma stablecoin. O Bitcoin é uma moeda à parte, descentralizada e segura. E melhor do que isso, ninguém consegue imprimir Bitcoin para fazer você pagar a conta do banco. Então você não vai bancar a vida de nenhum banqueiro que fez besteira, que foi imprudente por aí. E é por esse motivo que a Binance comprou 5 bilhões de reais em 3 criptomoedas após essa crise de bancos e stablecoins. Vamos entender melhor essa matéria, porque ela é muito importante para mostrar essa questão de confiança que eu estou falando com relação ao Bitcoin. A Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou na madrugada de segunda-feira que está comprando mais 5 bilhões em 3 criptomoedas para mitigar riscos. E ela brincou ainda, né? Isso levou somente 15 segundos e custou $1,29 em taxas. Então, brincando com a questão dos bancos, né? Seria impossível ela fazer essa movimentação de 5 bilhões num domingo, né? De domingo para segunda, ou seja, num final de semana, quando os bancos estão fechados e principalmente pagando uma taxa de $1 para fazer uma movimentação de 5 bilhões de reais. Isso só é possível realmente com criptomoedas. E a Binance criou um fundo, né, chamado de Iniciativa de Recuperação da Indústria, que foi criado justamente para apoiar empresas de criptomoedas que estão passando por dificuldades financeiras. A gente viu recentemente a questão da FTX, gerando uma crise no setor. Então criaram esse fundo, e esse fundo possuía BUSD, ou seja, a stablecoin da Binance, né, a Binance USD. Só que a gente viu que essa crise bancária afetou as stablecoins, o USDC, DAI. Portanto, stablecoins que eram considerados ativos super seguros, atrelados ao dólar, né, e mais utilizados no setor cripto, deixam de ser vistos da mesma forma. E aí o CZ, a Binance, faz essa movimentação de trocar stablecoin por Bitcoin, Ethereum e Binance Coin, BNB. Já é uma indicação do que está acontecendo no mercado. Claro que ele não foi 100% para o Bitcoin, mas boa parte disso já migrou para o Bitcoin. Por quê? Porque stablecoins não são confiáveis como o mercado imaginava. Isso indica para a gente por que o Bitcoin subiu de valor, por que outras criptomoedas também estão subindo de valor nesse momento. As pessoas estão abandonando stablecoins, abandonando o que era considerado seguro nesse mercado e movendo para a segurança real, que é o Bitcoin. E o CZ ainda alfinetou os bancos, né, e o governo americano. É engraçado como a Binance sobreviveu à corrida bancária com facilidade alguns meses atrás, mas um banco americano de primeira linha, como o SVB, não sobreviveu a uma corrida bancária. Mas a Binance é o problema. Na verdade, o problema não é criptomoeda, não é exchange, não é nada disso. O problema é o colapso do sistema financeiro tradicional. Ele realmente está entrando em colapso. Então, quando eles brincam lá de subir taxa de juros, por exemplo, eles não conseguem prever todos os impactos que vão acontecer no mercado. Como, por exemplo, esses bancos que estão quebrando, eles compravam títulos lá atrás de 1%, 2% ao ano, que era um bom rendimento na época. Mas aí o governo americano brinca com a taxa de juros, subindo a taxa de juros, né? Quem que vai recomprar agora um título de um banco que paga 1%, 2%, se agora os juros da economia está lá em 4%, 5%? Ninguém mais compra e aí esse banco fica com um problema de liquidez e colapsa. Então notem como um sistema centralizado ele acaba sendo manipulado e gera consequências que a gente não consegue prever, que é o que está acontecendo agora com o sistema bancário norte-americano. A gente precisa migrar para um sistema de livre mercado. O Bitcoin ele pode cair forte, ele pode subir forte, mas não existe forma de você
favorecer um grupo específico, onde ao invés daquele que assumiu um risco desmedido quebrar e limpar o mercado, não, os mais pobres ficam sustentando esses mais ricos que agem de forma irresponsável. Então, se você não pode guardar suas criptomoedas dentro desses bancos, se você não pode usar stablecoin, se você não quer financiar bilionários com seu dinheiro contado, para onde você vai? Você vai para o Bitcoin. E é isso que esse gráfico explica na tela para vocês. Todas essas linhas coloridas afundando é o valor de mercado dos bancos. Essa única linha laranja apontando para o céu aqui, ó, subindo solitária no horizonte, é o Bitcoin. O Bitcoin corrige esse problema aqui de confiança. Você não precisa confiar em terceiros, você não precisa confiar em bancos, não precisa confiar em operadores de stablecoins ou mesmo numa paridade com a moeda estatal. Você só precisa usar o Bitcoin. É por isso que o Bitcoin começa a receber um fluxo de dinheiro nesse momento de crise, momento de desconfiança de todo o mercado financeiro, enquanto o resto afunda. E essa vai ser a tendência natural. Não vai acontecer de uma vez só, né? Pouco a pouco, a cada nova crise, o Bitcoin se prova como esse ativo seguro em momentos como esse. E aqui no gráfico vocês percebem justamente essa pancada, né? Depois de uma queda muito feia aqui do Bitcoin até a região dos 19 mil dólares, ele encontra esta linha verde, tá? Que é a média de 200 períodos, 200 dias aqui no gráfico do Bitcoin, e a partir dela ele volta a subir com tudo. Inclusive, ele fez um teste nessa linha de tendência de baixa que liga os topos do Bitcoin. Então você percebe que a gente teve um rompimento aqui nesse momento, tá? Em janeiro desse ano, o preço disparou e agora fez um reteste nessa linha, confirmando ela como suporte e voltou a subir. Excelente para a gente, tá? Isso reforça esse ponto dos 20 mil dólares agora como um suporte e uma tendência do Bitcoin continuar subindo a partir dali. Tá? Estamos agora em 24.400 dólares, mais uma vez vindo testar essa região entre os 24 e 25 mil dólares. Um rompimento dessa região, como vocês sabem, levaria o Bitcoin a um patamar muito acima. Mas a gente sabe que é uma resistência complicada de ser rompida. Eu não sei mais quanto de volume a gente tem no mercado para entrar no Bitcoin. As pessoas estavam muito assustadas com stablecoins ou com cripto dentro de bancos, provavelmente já migraram para o Bitcoin. Eu não sei se esse fluxo tem força para gerar esse rompimento nesse momento, mas não deixa de ser um movimento interessantíssimo para o preço do Bitcoin, um descolamento em relação ao mercado tradicional, que é o que eventualmente vai acontecer. Uma hora ou outra, a gente vai ver o Bitcoin se descolar de todos os outros ativos, porque ele é o único ativo que traz segurança, justamente por não estar nas mãos de terceiros. Não financie a irresponsabilidade alheia. Você vai pagar essa conta se estiver usando moeda estatal ou estiver dentro do banco. Ou você perde seu dinheiro dentro desse banco, ou o governo imprime dinheiro gerando inflação e você paga a conta do mesmo jeito. A única forma de você se livrar disso é migrando para o Bitcoin. Eu estou entregando para você a minha estratégia de investimentos que vai fazer com que você conquiste o seu primeiro Bitcoin de forma automatizada. Você só precisa de 3 coisas: querer investir em Bitcoin, querer ter liberdade financeira e clicar no botão abaixo.